Concedo a palavra à ilustre senadora do meu estado de Goiás, senadora Lúcia Vânia, para o seu relatório do projeto de lei do Senado, número 467, o item 12 de 2012, não terminativo, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em plano de recuperação. Autoria Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, autoria da nobre senadora Lúcia Vânia, que é favorável na forma do substitutivo oferecido, matéria a ser apreciada pelo plenário do Senado Federal. Com a palavra, a nobre senadora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a proposição teve origem na sugestão número 12 de 2011, de autoria da jovem senadora Rafaela de Souza e Silva, participante do projeto Jovem Senador, convertida pela CDH no projeto em tela, chega para análise desta comissão. O projeto determina que o sistema de ensino identifiquem até o final do primeiro bimestre letivo os estudantes dos ensinos fundamental e médio com baixo rendimento ou baixa frequência, de forma a incluí-los em plano de recuperação. Para isso, acrescenta o inciso 7º, parágrafo único, no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O plano de recuperação proposto prevê a ampliação do horário escolar, a visita de educadores ao ambiente familiar e, quando necessário, assistência psicológica aos estudantes. Na justificação, argumenta que são muitos fatores ocasionadores do baixo rendimento escolar e que não é possível acreditar apenas aos alunos a responsabilidade por um eventual insucesso. Assim, o PLS propõe intervenções saneadoras aplicadas no momento do aparecimento do problema, com vistas a solucioná-los antes que se agrave. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Análise. De acordo, o baixo rendimento escolar foi, ao longo da história, tratado como um problema individual da criança. A massificação da escola em nossa sociedade não ocorreu no mesmo passo do necessário cuidado para que nenhuma criança fosse deixada para trás. O resultado disso foi e continua sendo a exclusão dos estudantes mais vulneráveis, justamente aqueles que mais precisam de apoio para superar as dificuldades de aprendizagem. E o que parecia ser um problema individual se transforma em crise coletiva, uma vez que as estatísticas educacionais demonstram que os estudantes brasileiros ficam bem atrás no quesito rendimento quando comparados com seus pares nos países ricos ou mesmo em países com o mesmo grau de desenvolvimento do Brasil. A proposição visa a propor soluções para este problema brasileiro, dando maior operacionalidade à LDB no que tange à recuperação de aprendizagem na educação básica. A lei, na linha E do inciso 5º do artigo 24, já dispõe sobre o assunto, determinando que a recuperação deve ser paralela ao período letivo. No entanto, a norma não especifica como isso deve acontecer. O PLS vai além ao determinar que a recuperação deve ocorrer com base em plano específico que contemple o estudo das causas de baixo rendimento e a ampliação do horário de estudo, a visita de educadores às famílias e, quando necessária, assistência psicológica. É interessante notar que a estratégia das visitas domiciliares, como ocorre na área de saúde, com resultados tão positivos que se tornaram o cerne das políticas de atenção básica, nos moldes do Programa de Saúde da Família, ou mesmo do trabalho de entidades da sociedade civil, como a Pastoral da Criança. Ora, o que dá certo na área de saúde tem grandes chances de ser bem-sucedido também na área de educação. Pesquisas educacionais têm demonstrado que muitos pais não dispõem de conhecimento suficiente a respeito do funcionamento da instituição escolar e, em razão disso, têm dificuldades para ajudar as crianças com problemas de aprendizagem. Isso ocorre principalmente nos núcleos familiares dos estratos sociais mais pobres e com baixo capital cultural.
O apoio direto de educadores certamente ajudará a aumentar o suporte aos estudantes membros dessas famílias. Nossa posição, portanto, é favorável às linhas gerais do PLS. No entanto, tendo em vista que a LDB já dispõe sobre o assunto, propomos uma adequação do texto da proposição para garantir sua melhor inserção naquele diploma legal. Assim, sugerimos a transformação do início proposto em um parágrafo que se refira no já disposto na linha E do inciso 5º do mesmo artigo 24. Julgamos que, dessa forma, evitamos duplicidade de dispositivo versando sobre a mesma questão e, assim, garantimos a rigidez do texto legal. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 467, de 2012, nos termos da seguinte emenda. Projeto de lei do Senado, número 467, de 2012. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre o plano de recuperação dos estudantes com baixo rendimento. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 24 da Lei 9.394, de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Artigo 24, parágrafo 1º. Os estudos de recuperação a que se refere a linha E do inciso 5º serão realizados com base em plano de recuperação elaborado pela escola até o final do primeiro bimestre letivo, com apoio dos órgãos centrais do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 2º. O plano de recuperação incluirá a identificação dos estudantes com dificuldades de aprendizagem ou baixa frequência, o levantamento das causas do problema e a proposição de alternativas para superá-los, entre elas a previsão de ampliação do tempo escolar, a visita de educadores aos ambientes familiares e assistência psicológica aos estudantes quando necessário. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Este o relatório, senhor presidente, não podendo deixar de externar aqui o meu aplauso a um projeto de tamanha envergadura e de tamanha importância no país como o nosso.